Os 7 passos no exame de claudicação. Nessa aula você vai aprender a nossa metodologia para fazer um exame locomotor. E sem dúvida nenhuma, essa aula é aula de princípios de base. Como o nome do nosso treinamento online de princípios da ortopedia já fala, os princípios são primordiais para o exame de claudicação e esses 7 passos são aqueles passos que eu tenho certeza que daqui 5 anos, 10 anos, você vai voltar, rever essa aula, você vai estar utilizando esses mesmos princípios. Porque no exame locomotor, a gente precisa ser e conduzir o caso num passo a passo, numa metodologia e seguir essa metodologia. Eu, assim, não tenho dúvida nenhuma. Todas as vezes que eu errei um diagnóstico, que eu deixei de fazer um diagnóstico preciso, o que aconteceu? Eu pulei etapas desse exame de claudicação. E eu sei, quem está vendo essa aula, que talvez é um pouco mais experiente, tem uma tendência muito maior a fazer o quê? A pular etapas, a avaliar o cavalo, talvez já baseado no histórico, numa avaliação, vendo o cavalo já trotando, já partir para o raio-x, para o ultrassom, sem compreender todas as etapas. E isso lá no final do quebra-cabeça, onde a gente junta as peças para chegar a um diagnóstico, e o que é mais importante, para montar um plano de tratamento, vai faltar peças desse quebra-cabeça e vão comprometer o entendimento do caso como um todo. Aí talvez você está se perguntando, bom, Júlio, mas todo exame de claudicação você vai fazer cada um dos passos? Nem sempre, porque em algumas situações onde o caso é óbvio, a gente já vai partir, talvez não vai ter necessidade de eu fazer o bloqueio anestésico, por exemplo, e já partir direto para a imagem, ou vice-versa, mas a compreensão do caso clínico de claudicação passa pelo entendimento desses 7 passos do exame de claudicação, sendo o passo 1 um dos mais importantes, que ele começa antes de você chegar lá na propriedade. E ele começa, sabe aonde? Ele começa aí na palma da sua mão, onde você provavelmente, se não estiver vendo essa aula pelo celular, deve estar em algum momento com o celular na mão. Então, hoje, não existe eu fazer um exame de claudicação e antes eu não conversar com o proprietário ou com o treinador aqui pelo WhatsApp. Eu vou mostrar por que isso tem sido tão importante na nossa abordagem, pois além de entendermos com questões já para entender a forma que a gente vai abordar esse cavalo, é a partir dessa primeiro contato que eu tenho com o proprietário ou com o treinador, eu vou também lá na ponta final, sabe fazer o quê? Mandar um orçamento para ele aprovar esse orçamento para eu poder fazer o atendimento. Pois ninguém fala disso, né? Você está aqui, eu quero aprender o exame locomotor, eu quero aprender, mas você precisa aprender também a se posicionar para faturar através desse exame de claudicação. Mas antes disso, nessa abordagem inicial, já na sequência a gente vai mostrar uma série de perguntas chaves para você entender, mas sem sombra de dúvida, você precisa entender ou conhecer a raça ou a modalidade que esse cavalo pratica. Pois, a partir do entendimento disso, vai ter algo que eu vou falar, vou repetir, vocês vão cansar de escutar nessa aula, que se chama o quê? Diagnósticos diferenciais. E no que é baseado esses diagnósticos diferenciais? Na abordagem de entendimento de uma aula que eu sei que você faltou na faculdade, que se chama epidemiologia. Muitos diagnósticos que eu faço são baseados no quê? Na prevalência de lesões. Ou seja, vou citar aqui, por exemplo,
Manga larga marchador que manca do membro posterior. Eu sei que em algum momento do exame eu vou precisar confirmar ou descartar que esse cavalo possa ter osteoartrite nas articulações intertársicas. E por que eu sei disso? Pela prevalência, já comprovada em trabalhos científicos e muito comprovado na minha vivência do dia a dia, pois toda semana pego um ou vários casos de osteoartrite intertársica e manga larga marchador. Outro exemplo, cavalo quarto de milha de tambor que tem claudicação de membro torácico, membro anterior. Tem uma alta probabilidade de você precisar confirmar ou descartar síndrome podotroclear. Então, entender essa prevalência é essencial e, antes disso, entender o cliente. E por isso que eu comentei lá sobre você fazer a partir do entendimento do caso, do padrão de claudicação. Na maioria das vezes, se é um cliente, um proprietário que eu nunca tive contato, eu vou pedir para o cara me mandar foto do cavalo, vídeo do cavalo, para eu entender a gravidade da situação. Até mesmo para eu fazer uma triagem para saber se esse é um atendimento locomotor de emergência ou se é um atendimento locomotor que eu vou conseguir encaixar na minha agenda da região aonde esse cavalo está. Porque baseado nisso, o deslocamento, o local, tudo isso faz parte do quê? Da forma que eu vou fazer o orçamento para esse serviço, que é algo que em algum momento a gente vai comentar, você vai escutar falar, principalmente quem faz parte da turma dos princípios da ortopedia. Feito isso, entendeu o cliente, entender, e aqui ó, falando vida real para o campo de batalha, que é o quê? O cavalo mancou. Uma das primeiras perguntas que eu faço, depois de eu ter entendido aí o padrão de claudicação desse cavalo e tudo mais, é para quando você precisa utilizar esse cavalo? Será que esse cavalo tem uma prova que precisa competir na semana que vem? Daqui 10 dias? Daqui 2 meses? Ou realmente não tem você, o proprietário quer que o cavalo fique 100% antes de voltar a qualquer competição? Que esse seria o nosso mundo ideal, mas na vida real não é assim. Alguns casos ou muitos casos que a gente atende, o nosso prazo entre fazer o diagnóstico, tratar e o cavalo competir é curto e eu preciso entender isso, até porque lá na ponta final desse nossos 7 passos, qual é um dos objetivos? Chegar ao diagnóstico. Qual é o outro objetivo? Montar um plano de tratamento que seja efetivo e eficaz para tratar esse cavalo. E, meus amigos, algumas provas têm doping. Então, se eu atendi um cavalo de corrida puro sangue inglês que corre em hipódromos no Brasil ou qualquer lugar do mundo, as exigências antidoping são muito altas. Então, a partir desse entendimento do histórico da anamnese, eu vou compreender como eu vou abordar esse caso. Lembrando que, sim, Júlio, mas o diagnóstico não é o mais importante. É. Mas de nada adianta um diagnóstico perfeito se eu não souber montar na ponta final um plano de tratamento de acordo com o quê? Com a expectativa do cliente, com a forma e quando esse cavalo vai competir e, claro, baseado no entendimento aí da gravidade do padrão da lesão. E dentre essas perguntas de entender o histórico, eu já vou começar a fazer a anamnese, que como eu falei para vocês, muitas vezes vou começar aqui ó, pelo celular, vou fazer essas perguntas chave aqui, ó, onde uma das primeiras que eu pergunto para o cara, quando me manda uma mensagem é mais ou menos quanto tempo já que esse cavalo está mancando? Essa é uma das perguntas principais, há quanto tempo o cavalo está mancando? A segunda, há quanto tempo ou se já foi dado algum anti-inflamatório,
como por exemplo, equipalazone, niglumine, penhox ou qualquer outro anti-inflamatório. A resposta que esse cavalo teve ao uso do anti-inflamatório, o cavalo mancava muito, depois que começou a dar o anti-inflamatório, ele reduziu a manqueira, sim ou não? E por aí vai, desde entender quando esse cavalo foi realizado o ferrajamento, se a claudicação veio logo após, no dia seguinte ou no mesmo dia do ferrajamento. Então, essas perguntas são perguntas de anamnese essenciais, que você precisa perguntar. Só que, é claro, você precisa ter o bom senso de não ser uma metralhadora fazendo perguntas uma atrás da outra. Essas perguntas vão surgindo o quê? Eu faço uma ou duas na primeira abordagem, lá pelo WhatsApp, normalmente. Hoje em dia, raramente o cara liga diretamente, mas mesmo se ligar, eu vou fazer 2 ou 3 dessas perguntas e depois lá, aí sim, pensando lá na propriedade, quando eu estiver examinando o cavalo, eu vou repetir as mesmas perguntas. Por quê? Para quem estava realmente responsável do cavalo, que na maioria das vezes não é o proprietário, é o tratador ou o treinador, para tentar entender se esse cavalo aí, ó, começou a mancar há quanto tempo, se a manqueira apareceu depois de alguma prova, depois de algum movimento durante o treinamento. Enfim, essas 10 perguntas são as perguntas essenciais que eu quero que vocês, durante o atendimento, vocês façam, reflitam sobre essas questões. Porque isso nos direciona em algumas abordagens. Ao menos nos direciona o quê? Eu refletir do que eu vou falar lá num dos passos do exame em diagnósticos diferenciais ou até mesmo nos planos de tratamento. Então, nunca deixem de fazer essas perguntas. A anamnese, ela é essencial e eu sei que muitos de vocês estão aí se perguntando, bom, mas na região onde eu trabalho, normalmente o cara que estava treinando o cavalo começou a mancar, ele não vai largar o que realmente aconteceu com medo de perder o proprietário, com medo de o veterinário colocar a culpa nele. Isso é vida real, eu sei que é assim, mas eu não vou fazer essas perguntas talvez de forma tão direta, tão clara. Eu vou lá, enquanto eu estou observando o cavalo, que vai ser o próximo passo que a gente vai fazer com eu já lá na propriedade, eu vou perguntando de uma forma tranquila, fazendo o responsável do cavalo se sentir bem, porque na grande maioria das vezes as lesões que a gente encontra, elas são devido ao exercício repetitivo que o cavalo faz, ou alguma lesão traumática, ou algum movimento. Nunca foi o objetivo do treinador causar lesão, é óbvio que não. Então, a gente precisa trabalhar, entender essa troca, essa parceria, porque a partir desse momento, depois de entender aquela abordagem inicial que eu fiz aqui, ó, pelo celular, pelo WhatsApp, eu vou partir para enviar orçamento para o proprietário ou para o treinador, orçamento aceito, a consulta agendada, aí eu vou chegar lá na propriedade, em parte eu vou repetir essas mesmas perguntas do histórico e anamnese, mas aí eu vou partir para a segunda etapa, o segundo passo